Estamos aqui na Reconnect, sejam todos bem-vindos. Desculpa aí um pouco a deselegância, que a gente ficou empolgado aqui com as cartas do Paulo de Airá. Então eu sou Bernardo Duarte, você está no Reconnect, mais um Reconnect para você. Lembrando que nós estamos na TVC, canal 5.1 HD, e se você perder algum desses programas, você também pode ver no YouTube ou no podcast através da sua plataforma de streaming preferida, tá? Pode ser no Spotify, pode ser no Deezer, na sua preferida. E aqui sempre comigo para falar hoje com o Paulo de Airá, o historiador, social media, Roberto Leão, que hoje não está florido. Não, hoje eu tô mais pro paz e amor. Eu sou um cético profundamente impactado com o que as cartas me falaram agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós temos um convidado muito legal, muito bacana. Acho que vai dar um caldo bom aqui pra gente conversar. Ele é sacerdote de Umbanda, mestre em reiki, cartomante, dublador. O que mais, Bernardo? Faz cirurgias em pequenos animais. Também, já tem sorte para cirurgias. Mais. Ele é teta healing, radiestesista, né? E é precursor dos precursores dos cursos de baralho cigano no estado do Ceará. Já formou mais de 160 cartomantes em todo o estado. Aqui com a gente hoje, ele, Paulo de Airá. Muito bem-vindo, Paulo. Muito bem-vindo, Paulo. Gratidão, meu amigo. Gratidão a você, muito Roberto. Bom. Pela confiança de estar aí ao público, né? Pela confiança de falar sobre um assunto que me toca muito, que é o assunto do baralho cigano, né? É um assunto que mexe comigo desde muito tempo, desde pequeno. Eu tive esse assunto, mexeu comigo e a gente está hoje aqui, né, Bernardo? Falando para o nosso público sobre uma arte, sobre uma ciência e sobre uma estrutura espiritual também, que é o baralho cigano, onde a gente vai falar muito ainda nesse programa sobre esses mistérios, Paulo, desmistificar, né? Para iniciar, me conta a tua história dentro da espiritualidade, como é que você chegou no baralho cigano, enfim, se teve algum processo que te levou para essa arte, como você falou. 1816. Eu não era nascido. Meu espírito é muito antigo, Bernardo, né? Às vezes eu estava até brincando, contando a história aqui de uma cliente minha, que jogando, conversando comigo, ela disse que olha, a gente que é da mesma idade e tal, só que aí eu perguntei que idade a senhora tem, ela 50 e pouco, né? Ou seja, ela me equivaleu a ela. Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 agora, mas eu sempre fui uma pessoa muito espiritual desde que nasci, né? Aos 7 anos eu conheci a Umbanda Sagrada, né? A Umbanda foi, para mim, a porta dentro do espiritualismo, né? Onde eu me aprofundei, e eu digo que é a minha ferramenta de ajudar pessoas, né? A ferramenta que eu comecei, onde eu tinha um viés para cumprir minha missão, que é ajudar pessoas. E logo ligado à Umbanda, eu vi o baralho, a questão do baralho, as pessoas que tinham ciganos e ciganas que jogavam baralho. Você é sacerdote de Umbanda e também é babalorixá de Candomblé, Candomblé, né? Também. Eu tenho Legal. 17 anos de Airá, santo raspado. Fui raspado pelo Babalaô e Fatoyé. Raspou? Nunca mais nasceu, né? Não nasceu mais. Santo é poderoso, viu? Aí como foi que você chegou, Paulo, nesse teu caminho? Você é um eterno buscador, né? A gente acompanha teu trabalho há muito tempo. Então vejo que você está sempre se atualizando, fazendo sempre cursos, se especializando. Mas como foi teu chamado, né? Para lecionar o baralho cigano, né? 160 cartomantes formados, é muita gente, verdade, né? É verdade. É muita carta no mundo, né? Eu vou falar aqui sobre essa história, né? Então, desde pequeno, como eu comecei a falar, tenho esse envolvimento espiritual, eu estudei várias outras religiões, pratiquei várias outras em conjunto com a Umbanda, que é uma religião muito aberta, uma mente muito aberta, onde agrega tudo, né? Uhum. E há 17 anos atrás, eu comecei a jogar baralho incorporado com o meu cigano, né, pegando as cartas, e comecei a ver que existiam livros, existiam cursos na Europa, cursos no sul do Brasil relacionados a baralho, e comecei a estudar profundamente. Foi quando uma filha de santo minha, que hoje é minha mãe pequena, a Tati, né, o qual eu mando um abraço para ela, ela chegou e disse: pai, o senhor joga tão bem baralho, por que o senhor não ensina a gente? Eu digo: Tati, eu vou fazer um material para te ensinar e ensinar os filhos de santo que quiser aprender. Aí nessa, a entidade guia da minha casa me deu a missão. Ele disse: você não quer, o seu Zé, você não vai ensinar só para a Tati nem para alguns, você vai ensinar para todos que quiserem aprender.
Legal. Né? Aí criando até uma celeuma, porque as pessoas têm essa ciência como algo escondido. Né? Quem sabe cartomancia, ele não quer ensinar, com medo de perder um cliente, com medo de abrir uma concorrência, né? Então as pessoas querem guardar a coisa como secreto, porque o grande motivo, Roberto, do poder se manter na mão do homem é o conhecimento. Então quem tem o conhecimento tem um poder. Então as pessoas não querem repartir o conhecimento. Foi isso que eu fiz diferente, né? Partir de dividir o conhecimento, e estamos aqui hoje com mais de 160 cartomantes formados, e todo mês a gente é requisitado, todo mês tem procura para os cursos de baralho cigano, e em breve também a gente vai trabalhar com o tarô, porque eu só ensino algo que eu escrevi, né? Essa aqui é o nosso manual de baralho cigano, né? Chamado Os Mistérios de Baralho Cigano, de Pai Paulo de Airá, e eu estou entregando esse manual aqui juntamente com o baralho de presente aqui para os nossos apresentadores, um para cada um, viu? Muito obrigado. Rapaz. Roberto, Quero meu ele ninguém- tá ferrado na Não, minha mão não agora. tem mais segredo. Que agora é assim, onde é que o Roberto? Tô chegando, aí o pá. Diretamente da minha autoria, viu? Ô, Para rapaz, muito vocês. obrigado, muito Vou obrigado. autografar. Ô, rapaz, Muito Vai obrigado. se tornar um grande E eu livro. tô sabendo que você foi requisitado até para dar um curso em Lisboa, né? Em Portugal, brevemente você vai estar lá. A gente está aí se articulando para 2020 com uma turma lá de pessoas interessadas no Brasil todo, né? Inclusive as pessoas querem que eu exponha o curso de forma online também, né? Vai ser um pouco difícil para mim, que eu gosto muito do tato, pessoa a pessoa, né? Para ensinar, de ver, de compartilhar e tirar dúvidas, mas é uma missão que nós temos para 2020. Também expandir esse conhecimento a nível Brasil, lançar o livro. E eu conto com vocês dois no lançamento. Lá. Estaremos lá. Inclusive para fazer um prefácio. Até porque se eu falar que eu não. Ô, Se eu falar rapaz. que eu vou e eu não for, tu vai ler lá, então não é pra te enganar. Paulo, me diz uma coisa. Você falou sobre cartomancia rapidamente, eu queria que você falasse um pouquinho mais em relação a baralho cigano e tarô. Existe um que é mais preciso? Quais são as diferenças? Pronto. Primeiro eu tenho que falar de história, né? Para falar Isso de é baralho. com o Roberto. Eu vou ao banheiro, você fica com o Roberto, que é historiador, e aí Não, eu volto já. eu tô quero uma brincando. aula, por favor. Como foi que apareceu, Paulo, o baralho Pronto. cigano? Vamos lá. O começo de tudo não é o baralho cigano, que inclusive aqui nós vamos desmistificar que nem cigano é. Tá entendendo? Oi. É uma questão que a gente aprendeu e tal, mas vamos lá no começo. Tudo começou aqui com o tarô, né? O tarô, ele é o pai da cartomancia, né? Dizem histórias que o tarô, aqui tem a carta do mundo, que o tarô, ele começou na Atlântida, que foi para o Egito, e lá todos os mistérios da humanidade foram colocados em forma de placas dentro do templo, onde os iniciados passavam, e ali seria um mistério iniciático, né? Dizem histórias, mas não existem comprovações. A comprovação que nós temos é que o tarô nasceu como um jogo, tá certo? Um jogo que as pessoas jogam como, vamos lá, falar de um jogo, um poker, né? O tarô teria nascido assim, e com o tempo as pessoas teriam olhado para as cartas do tarô e dado significações, né? Eliphas Levi, já no século XVII, ele foi um cidadão que ele começou a olhar para o tarô e fez uma ligação dele com a cabala hebraica. Ele ligou os 22 arcanos maiores do tarô para a cabala hebraica. Então você está falando de Eliphas Levi, é bem antigo, né? É bem antigo. O tarô, ele remonta ao começo do ano 1000 e pouquinho, né? Assim, o primeiro desaparecimento do tarô. E ele se popularizou. 1500 e pouco, né? 1540. Isso foi a popularização dele. Popularização. Porque ele chegou a se popularizar depois da imprensa escrita, né? Que foi lançada a imprensa, a impressão no papel. Então, o povo da corte, né? O povo da realeza jogava o tarô. Então, começou-se a dizer que houve uma preservação dos mistérios iniciáticos dentro do tarô, né? Colocando o que era sagrado para o povo, só que o povo não ia saber a alegoria, né? E aquilo ali ia preservar os mistérios. Então foi uma forma, segundo as escolas iniciáticas, de preservar os mistérios. E tem tarô cigano, inclusive, tem tarô egípcio, tem vários tipos de tarô também, né? Aí tem vários, como também tem vários tipos de Lenormand. Entendi.
entendeu? O baralho cigano não seria uma derivação do tarô, é isso? Começou Ele tudo com o seria, tarô. por que seria? Tudo vem do tarô. Porque o tarô ele tem 22 arcanos maiores, né? Que o Eliphas Levi fez uma ligação com as 22 letras do alfabeto hebraico, com os 22 falos que o homem tem, que o homem tem 22 falos. Você sabia disso? Não? Rapaz, eu só pensava que era só São, um, mas... são 10 dedos na mão, são 10 dedos nos pés, né? A língua, que é um falo, e o órgão sexual, né? Então a composição do homem, entendeu? Aí ele fez uma ligação com as 22 letras do alfabeto hebraico, com 7 planetas, com os 12 signos e com 3 elementos, entendeu? Que era a terra, o fogo e o ar. Entendeu? Ele pegou, fez essa junção e escreveu o Dogma e Ritual da Alta Magia. Já li. Muito bom, Né? inclusive. Muito bom. Recomendo. Aí depois dele veio autores como Papi, né? Que as pessoas também conhecem como Papos, que descreveram muita coisa também sobre o tarô. Se criou outra escola de tarô na Inglaterra, que ficou muito conhecida, até um tarô que eu gosto muito de jogar, que é o tarô de White, né? É um tarô muito interessante porque os arcanos menores dele têm figuras, etc. Então tudo começou com o tarô. Aí, aqui no Brasil, as pessoas têm uma ideia errada do baralho cigano. Primeiro que deram o Roberto o nome para ele de cigano, né? E ele só se tornou cigano no Brasil. Porque, na verdade, historicamente, eu tenho como provar por materiais históricos, tudo começou com um cara chamado Johann Caspar Hetzel na Alemanha. Esse Johann Caspar Hetzel pegou a mesma ideia. Grande, né? É, aquele que eu te mostrei nos estudos, né? Ele começou a... Ele fez um trabalho baseado no baralho comum, né? Nas cartas... que existe um jogo na França chamado jogo de piquet, conhecido na Europa toda, que tinha 36 cartas. Então ele pegou as 36 cartas de piquet e colocou figuras, né? Criando assim um jogo de tabuleiro que se inicia no cavaleiro e se termina na cruz. Mas o grande objetivo é chegar na âncora. Por isso é chamado Jogo da Esperança. É tipo então, o nome, Roberto, jogo tabuleiro que você falou? É tipo um RPG. É mais ou menos nessa função. Você era um jogo, o cara foi muito inteligente. Ele criou um jogo de tabuleiro de bolso, que você levava no bolso. Você abria as 36 cartas em ordem, né? Pegava um dado, tinha peões, aí você jogava. Se você caiu na casa do cavaleiro, você avançava tantas cartas, né? Porque o cavaleiro ele levava. É um RPG. Se você caía na casa da cobra, você era picado, tinha que voltar para a casa da árvore para se tratar. Se você caía na casa do caixão, você estava morto. Então você tinha perdido o jogo, né? De cara, porque você morreu. E aí ia-se embora. Se você fosse para a carta do jardim, ganhava tanto, aí o jogo ia se prosseguindo, né? E tinha penalidades. Então Caspar Hetzel criou esse jogo, colocou os naipes do baralho alemão e francês para que as pessoas pudessem jogar piquet, né? Aqui eu tenho uma réplica original do baralho que está no Museu Britânico, né? Esse aqui é o primeiro baralho Lenormand que existiu no mundo, né? Então aí, a gente Paulo, até chegar no que a gente, até chegar no cigano. Aí vamos lá, vamos chegar. O Caspar Hetzel, ele criou o baralho com 2 anos, morreu. Foi incrível, ele pegou uma varíola e o cara morreu e não levou a fama do trabalho que ele tinha feito. O cara simplesmente não levou a fama. Se descobriu, por causa da lei de Charlotte, que era dele, porque ela tinha uma coleção de jogos e quando ela morreu, doaram todos os jogos dela para o Museu Britânico. Aí se descobriu a origem do Lenormand aí. Mas o pessoal liga muito ele a Madame Anne-Marie Lenormand. Quem foi a Madame Lenormand? Foi a mulher mais fantástica que existiu na França naquela época de Napoleão. Por que ela era fantástica? Ela tinha um dom de vidência incrível. Ela não lia quiromancista, né? Ela lia Borra de Café. Borra de Café, leitura de mão, que é quiromancia. Né? Ela era uma pessoa incrível em termo oracular. Você chegava no escritório dela, que era atrás de uma livraria que ela tinha. Ela tinha uma livraria para ocultar a verdadeira profissão dela, que era ser uma como é que eu posso falar? Uma cartomante, uma pessoa que adivinhava o futuro. Então você ia... Que na época era considerado oraculista. Que na época era considerado bruxa, né? É. Então, a Madame Lenormand, que o nome ficou para ela, Bernardo, né? Ela ficou uma cartomante famosa. Ela começou o seu trabalho na livraria,
né? Como eu tinha ressaltado, fazendo leituras oraculares para as pessoas. Jogando por trocados, né? Jogando por pequenas moedas até ficar super famosa, né? Super famosa. Como é que ela ficou super famosa, né? Porque o Napoleão, antes de ser imperador, chegou e buscou os conselhos dela, que ela era muito amiga da Josefina. Dizem que ela que fez o casamento dos dois, da Josefina com Napoleão. E depois ela intentou, né, fazer uma previsão sobre o que o Napoleão ia fazer com a esposa dele, que queria se separar, e o próprio Napoleão mandou prender ela por 12 dias. Ela ficou presa, né? E ela ficou muito famosa na França, ela é conhecida como uma santa popular. Você chega lá no túmulo dela, as pessoas deixam baralhos, alcançam graças. Ela chegou a fazer alguma previsão sobre sobre o trajeto de Napoleão? Todo, do crescimento dele e tal. Ela era tinha muitos dons, né? Lia mão, lia cartas, lia borra de café. Ela tinha muito conhecimento de numerologia, né? Então, ela foi muito famosa e ela morreu. Quando ela morreu, toda a indústria, né, de baralho, que estava ligada a algum tipo de adivinhação, quis ligar tudo a ela, porque era um nome de fama. É uma marca, né? Lenormand virou uma marca. E esse baralho ficou sendo conhecido na França como baralho de Lenormand. Né? Até o Philippe Lenormand fez Philippe Lenormand é que disse que era sobrinho dela, mas na verdade descobriram que ele não era, né? Disse que era um falso sobrinho dela, falso sobrinho dela que tinha pegado os escritos dela e feito esse livretinho que vem dentro desse baralho aqui, que ele é o mais comum do Brasil. Aqui dentro desse baralho, que eu presentei vocês, tem o livreto do Philippe Lenormand, escrito por ele, que segundo ele seria os documentos da Lenormand, né? Ou seja, a forma dela falar. E esse baralho ficou famoso, né? Porque juntou o baralho de Piquet, né? Que era o que a Lenormand usava, com algumas figuras. Criou-se interpretações, né? Ela criou figuras mais intuitivas, né? Mais fácil de jogar, mais fácil de interpretar. No caso, o Caspar Rechel criou, mais didático, né? E ficou famoso. E ficou conhecido como baralho da Madame Lenormand, para que fosse mais vendido, mais propagado. E esse baralho, lá no começo de 1910, começa a chegar no Brasil, né? As pessoas vinham e dizer, esse aqui é o baralho que os ciganos usam. Então, na verdade, o cigano nunca usou esse baralho? Ou chegou a usar esse baralho? Os ciganos, na verdade, eles usam qualquer tipo de oráculo que chegar na mão dele. Até por ser um povo nômade, eles absorvem várias culturas. Se ele chegou e tinha um baralho comum, ele usa o baralho comum. Se ele chegou na região, eles usavam tarô, assim... Mas, Paulo, só para eu entender uma coisa. A difusão das diversas formas de baralho, ela foi dada através do comércio dos baralhos para que outras pessoas pudessem jogar, ou através do próprio jogo? Pronto, porque é o seguinte, sempre o baralho ele foi usado com duas vertentes, né? Tanto para adivinhação como para o jogo lúdico, né? De entretenimento, que foi o que manteve ele vivo. Porque a cartomancia mesmo, de leitura oracular, foi muito perseguida. Então, como é que mantinha a coisa viva? Através do jogo lúdico, né? Foi o que manteve essa tradição, tanto do tarô como dos baralhos, e também as escolas iniciáticas, né? Na casa do tarô. Mas aí o baralho chegou aqui no Brasil, como o baralho da Madame Lenormand, e houve um acontecimento, Bernardo e Roberto, que mudou e se criou uma nova escola, porque existia a forma europeia de ver o baralho, né? E aqui no Brasil se criou outra. Porque o primeiro baralho que foi impresso no Brasil foi esse aqui, da Copag. Esse aqui é o primeiro baralho impresso no Brasil, né? O baralho para ver a sorte, né? Esse baralho foi impresso no Brasil e a impressão dele era muito mal impressa. As figuras, a forma da figura. E essa carta 2, você repara ela era para ser o trevo. A carta do trevo. Tá parecendo um coqueiro, né? Então ficou parecendo um coqueiro, o trevozinho lá atrás, né? Então, isso muda toda uma leitura, né? Muda toda uma leitura. Então, em vez de sorte é sede. Uma senhora que ficou muito conhecida, chamada Cátia Bastos, né? Na época de 1900 e alguma coisa, ela chegou dentro de um terreiro de Umbanda, que é o primeiro canto que chegou essa questão dos baralhos, foram nas casas de culto afro-brasileiro, por ser difundida essa questão mágica, né? Então essa sacerdotisa, ela chegou em, acho que foi 1975, ela deu a impressão desse baralho aqui, o que era isso aqui.
através de uma entidade chamada Rainha Cigana, que ela incorporou, e a Rainha Cigana pegou e fez, e disse que isso aqui eram paus e pedras, né? Pequenos obstáculos. Agora, se eu chegar na Europa e falar que a carta 2 é paus e pedras, as pessoas vão me crucificar. Porque na Europa o trevo é a carta da sorte. Então não tem como ser obstáculo. Então a Rainha Cigana, né, através da médium dela, Cátia Bastos, criou uma nova escola. E se formou novos baralhos no Brasil, que ficou conhecido como baralho cigano, né? Então na verdade o baralho cigano ele se popularizou ou ele criou corpo, vamos dizer, aqui no Brasil. No Brasil. Então se colocou uma cigana, né? Através daqui um dos baralhos ciganos, eu tenho mais de 40 tipos de baralho diferentes. Rapaz, eu não sei jogar nem relancim. Colecionador. Então a carta 2, ó, ficou como a carta dos paus e pedras. Tem como focar aqui, ó. Essa carta de paus e pedras ficou representando aquele coqueirinho lá do primeiro. O coqueirinho era mais bonitinho, né? Ou seja, aqui ficou com uma carta de pequenos obstáculos, né? Que você poderia tirar. E são grandes obstáculos, né? Mas aqui seriam obstáculos que você pode remover do caminho. Porque grandes obstáculos, na verdade, é a carta da montanha, né? A carta da montanha é uma carta de muitos obstáculos. Então eu queria falar para ti um pouco sobre a composição do baralho. Primeiro, agora, me diz uma coisa, Paulo, só para sem querer te cortar, já te cortando. E sem querer imitar outro apresentador. O baralho, ele diz tudo, ou seja, qualquer pergunta que for direcionada ao baralho, ele responde. Aí eu emendo já com outra pergunta. Eu já faço outra pergunta em seguida. O cartomante, é ético responder tudo? Vamos lá. São dois assuntos bem polêmicos, né? Primeiro a gente tem que falar, antes de a gente entrar nisso aí, falar um pouco da estrutura. Porque eu tenho que desmistificar para você que todo mundo sabe baralho cigano. As pessoas dizem assim, Bernardo, isso é um dom, que a pessoa nasceu com dom. Eu falo que o dom, você nasceu, Bernardo nasceu, eu nasci, todo telespectador nasceu de falar. Nós temos o dom de falar. A gente fala português, certo? Mas se a gente tivesse nascido na Europa, a gente ia falar a língua de lá. Se tivesse nascido no Japão, também. Porque ninguém nasce sabendo uma língua. A gente tem dom e aptidão para aprender. Nosso cérebro está aberto para aprender qualquer idioma. E o baralho cigano, ele é um idioma. Cada carta funciona como uma letra. Então a junção de duas cartas, vamos supor, só a carta do chicote, ela sozinha tem uma interpretação pequena. Mas se ela vier com outras cartas, aí tem mais interpretação. Vamos supor, o chicote numa casa pode ser um sofrimento na família. Porque aqui seria só sofrimento. E aqui é um sofrimento familiar, na estrutura familiar. Entendeu? Então, todas essas cartas as pessoas já sabem. Eu quero provar aqui para o público que você já sabe o que é o baralho cigano. Todo mundo que olhar para a carta do caixão vai saber que é um fim. Porque o caixão é a morte. O símbolo do caixão ele já está no inconsciente coletivo de todo mundo. Todo mundo sabe que é uma morte, que é um fim, né? Se você pegar o símbolo do coração... Amor. Todo mundo sabe que é amor, tá vendo? Que todo mundo sabe, né? Você está aqui falando coisas, né? Até o Roberto, que é historiador. Vamos lá, Roberto, se você olhar para o símbolo da cobra... Minha sogra. Eu estou tentando entender, assim, porque é a minha percepção também. O que é que a cobra faz? A cobra dá um bote, não é verdade? A cobra dá um bote, a cobra pica, a cobra trai. Por mais que você crie uma cobra, você tem medo de ser picado por ela, né? Então, tem Paulo, veneno. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Baseado nisso, então, para ler o baralho cigano, não precisa ter mediunidade. Mas você vai me responder já já, porque agora a gente vai para os comerciais e na volta o Paulo vai responder se precisa de mediunidade para saber interpretar o baralho cigano. Você está no Reconnect, voltamos já já.
E aí voltamos, você está no Reconnect na TVC, canal 5.1 HD. Lembrando também que se você perdeu alguma parte do programa ou algum dos nossos programas, você pode revê-los no nosso canal do YouTube, que vai aparecer aqui embaixo. Também pode ouvir o áudio de qualquer programa através de qualquer plataforma de streaming, sua plataforma preferida, seja Deezer, Spotify, através do nosso podcast, que você ouve só o áudio do programa. Tá ok? Lembrando que o programa sempre fala de religiões, de forma laica, de terapias holísticas, sobre espiritualidade de forma geral, para além da religião. Hoje aqui comigo e com o Roberto, Paulo de Airá, falando sobre baralho cigano, a história do baralho, a diferença entre baralho e o tarô, né? De uma forma muito bacana, ele vem desmistificando, né? Ele que já formou mais de 160 cartomantes, um dos precursores do ensino baralho cigano no Ceará. Antes do nosso intervalo, Paulo, eu te perguntei se precisava de mediunidade para interpretar as cartas. Então, você falou que as cartas são bem interpretativas, você mostrou pra gente, realmente são bem interpretativas. E aí eu te pergunto, muitas pessoas vendem a leitura do baralho cigano como um dom, né? E você está provando, através dos seus cursos, seus ensinos, que são técnicas, qualquer pessoa pode aprender. Então eu te pergunto, faço a pergunta, né? Precisa de mediunidade para saber ler o baralho cigano? E até complementando, alguém responde pelo baralho, alguma entidade, ou você pode jogar? Lá. Antigamente, quando eu comecei a jogar baralho, eu achava tudo isso que as pessoas acham, né? Quando eu comecei na Umbanda, eu fui criado na cultura que a pessoa tinha um dom, que tinha que ter uma entidade que ia dizer alguma coisa para a pessoa, tinha que ter uma evidência muito grande. Foi quando eu comecei a estudar a fundo, me conectar com a maior cartomante do mundo, que é a Odete Lopes Maza, né? Me conectar com ela. Que não é cigana. Que não morreu. Cigana, né? E descobri muita coisa sobre o baralho cigano, inclusive que ele é altamente cristão. Né? Uma parte da história que eu não tinha te falado ainda. Esse baralho é altamente cristão. Então não precisa de mediunidade. Não. Por que ele é cristão? Na Europa, na época, existiam 36 nações. Cada nação, Roberto, tinha um padroeiro. Você que é historiador. Na época, você sabe qual era a nação mais famosa da Europa? Inglaterra. Inglaterra era a mais potente nação. Quem era o padroeiro da Inglaterra? São Jorge. Qual a primeira carta? O cavaleiro, representando São Jorge. Né? Aqui, o cavaleiro representando São Jorge. Aí qual era a segunda nação mais conhecida na época? Irlanda. Depois, né? Existiu um santo que ficou muito conhecido na Irlanda por catequizar a Irlanda todinha, foi São Patrício. São Patrício. Né? São Patrício, ele catequizou de que época, Patrick, né? Isso na época de 1700 e pouco a 1800. Tá? São Patrício, ele catequizava as pessoas com um trevo de 3 folhas, né? Porque até o trevo de 4 folhas, por ser muito raro, as pessoas diziam que era sorte, né? Então, ele catequizava as pessoas com o trevo, dizendo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa, que era o caule. Então, o trevo seria a segunda carta. E temos outras cartas, né? Como a carta da chave, né? Que é uma carta que representa São Pedro, dono da chave do reino do céu, né? Existem 3 virtudes teologais dentro do baralho, né? Que são faladas por São Paulo Apóstolo, que é a fé, a esperança e a caridade. A fé é o símbolo da cruz, representando a fé. A esperança é o símbolo da âncora, que inclusive está nos pés de muitos santos. A âncora, né? E a caridade e o coração. Né? Aqui são as 3 virtudes teologais. E tem outros santos, né? Como o sol, o grande sol representa Jesus Cristo, né? O que ilumina, o que traz a luz. Até mesmo porque se você chegar na igreja católica, né? Jesus é tido como o sol da justiça. Jesus é o ostensório do Santíssimo Sacramento, né? Nos enterros tem aquela cruz que tem um sol atrás. Então Jesus representa o grande sol e a Virgem Maria representa a lua, que diferente da lua do tarô, a lua no Lenormand é muito positiva, porque ela tem uma ligação com a Virgem Maria. Ela recebe a iluminação do Filho. Consegue compreender? Então qualquer isso? aluno, os seus 160 cartomantes que foram formados, não necessariamente tem mediunidade ostensiva? Não, eu tenho um amigo que é um grande cartomante, que eu não vou citar o nome dele, porque ele é de uma ordem católica,
né, muito fechada, e ele é um grande cartomante. Muito católico. Se você falar de outras coisas para ele, é muito fechado, católico. E ele lê baralho. Eu tenho amigos ateus que são excelentes cartomantes, que não tem ligação nenhuma com Umbanda. Paulo, Né? você pode... Porque quem responde, né? Que foi a pergunta que tu me fez. Não Quem tem é que entidade que responde. Não. Porque minha cigana tá falando A através da cigana- arte. Pode ser também, A mas não é ela obrigado, não é ajuda, necessário. a cigana ela Ou ajuda, é a tua essencial. mediunidade, o teu dom, ele pode te ajudar a fazer uma leitura maior sobre a situação. Mas na verdade eu descobri uma grande coisa estudando constelação familiar. Olha aí. Que quem responde, né? Por isso que é bom você não ser só uma coisa, né? Você É. estudar várias. Que quem responde o baralho cigano é o teu inconsciente, né? Você pode colocar as cartas para uma empresa, para um animal de estimação. Eu tenho um cachorrinho e eu quero saber como é, o que é que o futuro reserva para ele ou não. Pronto, eu vou te dizer um exemplo. Eu já joguei carta para saber coisas de material elétrico num curso meu. Eu tinha um projetor, esse projetor no dia não funcionou de jeito nenhum, e os alunos esperando, o pessoal... Aí eu tive a ideia, vamos jogar para ver qual o problema do projetor? Aí saiu essas duas cartas, ó. Vamos aqui exemplificar. A carta da foice com a carta da cobra, né? Para você ver como o Lenormand, ele é muito literal. A foice e a cobra. Então aqui passou a foice, ó, que é a foice cortando a cobra. Então o que é que cabo tava quebrado. o cabo estava quebrado? Porque a cobra aqui representaria algum cabo lá no meu projetor. Mas aí Entendeu? você falou uma coisa bacana, Paulo, que assim, que tem toda uma ética por dentro do baralho. E o baralho, pelo que eu tô vendo, responde tudo. Muita coisa. O que é que você se nega a responder? Essa é a tua ética. Pai, isso aqui eu não respondo. É aquela coisa, quando eu vejo que aquela pergunta ela vai mexer com a estrutura do consonante, isso é muito uma questão de tato. A gente tenta não chegar nela ao ponto que vai fazer uma mudança grande na estrutura psicológica da pessoa. Então o cartomante ele tem que ter muita ética. Ontem eu atendi uma mulher que chegou na minha mesa de cartomancia e as cartomantes que ela foi disse que o marido dela traía ela todo dia e toda hora. Ela queria fazer o que nas cartas? Se ela Confirmar. Né? Só que eu joguei búzio, joguei carta e nenhum dos dois deu isso. E ela disse, pai Paulo, eu também tinha essa dúvida muito grande, porque meu marido ele trabalha, me pega no trabalho, ele não tem tempo para fazer isso. Então, por que a maioria dos cartomantes que a pessoa vai vender o que a pessoa quer? Traição, que tem alguma mulher por trás fazendo algum feitiço, que a pessoa precisa fazer algo para unir mais ela com o marido dela, atrás de vender trabalhos espirituais. Então, para mim, isso é falta, de ética, né? Ou seja, pegar e falar que um casamento está tendo traição para que a mulher faça algo para evitar a traição do marido, sendo que, na verdade, não está tendo. Mas já aconteceu de você ver alguma coisa que a carta ele tá lhe falando ali, mas você não fala para a pessoa porque acha que não é o momento, ela não deve saber? É muito, isso aí vai muito de tato, Roberto. Vai muito de tato, né? Você falou uma coisa muito bacana, cara. Você como um babalorixá de candomblé, você tem um jogo de búzios, né? Temos jogo de búzios Você também. tem o jogo do Ifá, né? E o jogo do Ifá também é um grande oráculo. É um né? oráculo. Existe diferença entre o que você vê, entre o que você pergunta para o oráculo Ifá, jogo de búzios, Pronto. e o que você vê nas cartas? Já Assim, divergiu alguma vez? não. Divergir de resultado, não. Sempre um acaba confirmando o outro. E na minha consulta, geralmente eu começo nos búzios porque eu quero ver a energia que existe em cima da pessoa. O baralho, ele vai me dizer o que é que está acontecendo com a pessoa. O baralho, ele vai me dizer, ó, tá acontecendo uma traição, tá acontecendo tem um feitiço assim, assim tal. Sim, mas beleza, eu tenho um feitiço. Que tipo de feitiço é? Né? Aonde é que qual é a ferramenta que eu vou usar para desmanchar? Quem me dá essa estrutura é o jogo de búzio. Entendi. E o baralho não dá. Mas o baralho acusa, O baralho acusa que existe, né? mas não fala como resolver. Isso. Hoje eu recomendo muito os meus cartomantes que além do curso de baralho, eu tenho curso de banhos, curso de benzimento, curso de reiki, curso de cristais. Eu recomendo muito os meus cartomantes que eles se especializem. Ajudar, né? Porque sabe o problema, mas não consegue Isso. ajudar, né? Se especializem em aprender a fazer banhos de ervas, conhecer as ervas, que nem toda erva você pode botar na cabeça, nem toda erva dá certo para a situação da pessoa, nem todo remédio é o mesmo.
Então tem muita gente que pega muita coisa na internet. Vamos supor uma coisa na internet que o pessoal pega muito, é usar a espada de São Jorge para fazer banho. Aí você pega uma espada de São Jorge, dá um banho numa pessoa de Oxalá. Vai ficar tudo pinicado, Você dependendo da quantidade, acabou né? Tóxico, né? Pois é, mas tá na internet. A internet tem muita coisa, né? Então, na nossa casa, eu tenho uma casa espiritual de Umbanda, nós preservamos o ensinamento. Isso já foi muito criticado por outros pais de santo que não ensinam, porque a própria Umbanda virou uma religião só de... Você nos coloca como detentor exclusivo do conhecimento. Paulo, você falou sobre internet. E a internet, esses jogos de cartas que a gente vê online, na internet, nos sites, funciona ou não funciona? Pelo que você falou... Boa, Roberto. Pelo que você falou... você falou assim, você joga uma carta pra mim, né? Então é o meu subconsciente que responde a carta. Isso, a carta. Então, até onde vai o nosso subconsciente para influenciar, por exemplo, um sistema, uma máquina que está lá no computador, o servidor no Japão. Então, esses sites que jogam carta online funcionam? Se tivesse outro comercial, eu falava depois dos comerciais, mas não tem. Isso, eu vou te abrir um pouco sobre isso, tá? Assim, eu acredito muito na questão de energia. Sim. Então a energia da pessoa, ela tem uma influência muito grande ali no jogo. É a energia, o emocional da pessoa. A máquina, ela não tem como trabalhar essa questão do inconsciente puxando. Mas existem múltiplas possibilidades. Eu também não posso dizer que para algumas pessoas não funcione. Você está sendo ético. Tá? Entendi. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado, é muito importante a pessoa aprender o máximo que ela puder sobre o baralho. Não só para ser um cartomante, mas para quando você procura uma consulta. Porque tem muitas pessoas que enganam. Se você vê no Facebook, às vezes a gente chega de noite, tá cheio de live, né? O pessoal tirando live do baralho, eu vejo eles tirando 3 cartas e falando coisas que não tem nada a ver com a real coisa do baralho. Eu já vi mulher jogando búzio com 21 búzios, o búzio não era nem aberto. Mais de 21 búzios. Eu parei assim a tela para contar. Ou seja, é cada absurdo que existe, entendeu? Você joga uma carta, você está passando por dificuldade muito grande, o seu marido parará para tudo uma carta só, né? Que sai fora, às vezes com 3, mas tudo errado, podendo ter um contexto real, entendeu? Sim. Bernardo, então é muito importante a pessoa conhecer, por isso que eu desmistifico, eu ensino. Mas Paulo, como pessoa comum, assim, a pessoa que não conhece o baralho, não conhece, você deu uma boa explanação, eu acho que isso abriu a cabeça de muita gente, né? Agora, como comum pode identificar, por exemplo, esse cartomante, sei não. É difícil, né, pro comum, né? Pra pessoa normal, pessoa que não sabe. Pra pessoa que não conhece nada sobre a estrutura, tem muita gente sendo enganada. Essa é a grande verdade. De 90% do pessoal que diz trabalhar com cartomancia, muita gente tá para enganar as pessoas, né? É por isso que isso fala tanto, né? Assim, eles acreditam... Dizem assim, eu trago seu amor em 3 dias, eu digo que ela não é nem uma Ferrari, né? Para fazer isso. Tem um amigo meu que ele traz, dependendo do local da cidade, ele traz de 1 hora, ele trabalha no Uber, depois eu vou deixar o telefone dele. Ele traz o amor de volta. E leva também, se quiser. Ou seja, as pessoas acham que são deuses. Não tá pagando nada, né? Pra falar o nome. Eu, no caso, eu sou um sacerdote. O sacerdote, o que o sacerdote faz? Ele oferenda para os seus deuses, para as suas entidades. Então, até mesmo para me oferendar, fazer uma oferenda para a pessoa, eu tenho que consultar o meu oráculo para saber se essa oferenda vai ser bem recebida. Se tem caminho para isso vir no caminho da pessoa. Mas tem alguma dica que você dá para as pessoas, para os leigos, que quer, enfim, tem essa curiosidade em relação à espiritualidade? Como é que ele minimiza a possibilidade de ser enganado, de estar procurando profissionais sérios. Né? Lendo, pesquisando sobre profissional. Muito difícil, né? Muito difícil um profissional sério se expor. Mas como é que eu vou te dizer um profissional sério? Procure uma casa que seja reconhecida. Procure, se você vai procurar um cartomante ou um pai de santo, procure alguém que tenha alguma credencial. Olhe as redes sociais da pessoa. Tem muitos que usam fake, né? Perfis fake para fazer cartomancia, perdem dinheiro as pessoas. E muito da postura também, né? Você teve o contato com o cartomante, pela postura dele você pela postura. Diz Jesus, né, que pelos frutos os conhecereis. Então olhe para onde é que a pessoa está morando, né? Olhe como é que ela vive, porque como é que pode um cego ajudar o outro cego, né? Então se você tem, como é que pode uma pessoa que não tem resultado na vida ajudar você a ter resultado?
É o Isso coach, aí é o coach que ensina a ser rico e sai de Celtinha, né? É isso mesmo. Exato. Então, eu acho muito Paulo, isso. Talvez seja isso a questão que todo mundo fala. Desculpa, generalizei. Algumas pessoas falam. Que algumas pessoas falam ou descredenciam alguns cartomantes. Sabe, porque a cartomancia foi um cara no jornal, disse que o Lula ia ganhar, o Lula tá preso. E não sei o quê. Então aí isso também tem muito a ver do cartomante, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Uma pessoa chegou para mim e disse: Pai Paulo, A gente pode jogar pro Brasil. nós vamos fazer isso. Nossa. Aí, ó, disse: Pai Paulo, eu queria Não sei se eu saber quero ver, não. se eu vou... Deus nos abençoe. Eu queria saber se eu vou mudar, tá certo? De casa. Aí eu digo: você deve perguntar de forma correta, porque mudar de casa, um dia você vai mudar de casa. Se eu abrir o baralho, como ele é muito literal, e perguntar se você vai mudar de casa, o baralho vai me dizer: vai. A pergunta é: quando? Entendi. Entendeu? Então, a tendência. Aí a pessoa diz: ela vai mudar de casa. Passa 6 meses, ela não mudou. Ela disse que o cartomante tá errado. Então, E pode ser que mas ela a nem culpa... mude, se ela mudar... mas Na a verdade, culpa... se ela mudar o trajeto, como você falou, tem uma Tem tendência. gente mas ruim ela- também, o cara mudar de casa. Eu não vou mudar Não. só pra provar que o cartomante não, tá errado. errado. Mas as cartas mostram. Até se ela tem essa tendência. O problema é que o cartomante não perguntou em quanto tempo. Se ela quer mudar de casa nos próximos 6 meses, aqui pro final do ano, por exemplo, os 3 meses próximos, ela vai mudar? Então o baralho vai me dizer que sim ou não. Inclusive, para terminar, Bernardo, nós temos um trabalho lindo, que é ajudar a achar pessoas desaparecidas. As pessoas, elas vão lá, a gente isso já é legal. fez Baralho isso. investigativo. É Né? um baralho investigativo, onde a gente já achou várias pessoas, onde é que elas estavam, como é que elas estavam, através do baralho e da radiestesia, do uso do pêndulo. Né? Legal, Paulo. O uso do pêndulo, ele é muito interessante, é uma das artes que a gente trabalha também. Tá? Inclusive vamos ter cursos de investigação, a gente tem curso de investigação criminal, curso de baralho cigano, curso da mesa real, que é a maior Quem quiser, técnica. eu não vou perder essa oportunidade. Quem quiser falar com o Paulo, seja para consulta, seja para os cursos dele, a gente vai colocar aqui o contato do Paulo de Airá, tanto na rede social dele, aqui embaixo, como o contato telefônico, tá ok? Então, se você quiser falar com o Paulo, tá aqui os contatos dele. Paulo, só tenho que te agradecer demais Nos pela reconectamos com o baralho cigano, muito bem. Meu Nos irmão, reconectamos Obrigado, com o Paulo. baralho. Muito obrigado de verdade. Parabéns pelo trabalho. gratidão. Então, depois a gente marca pra você vir aqui de novo, porque o papo aqui rende 3 programas. É Então, muita Paulo, coisa. muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Então, Muito Roberto, bem-vindo, viu? muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a todos. Até o próximo Reconnect. Então, gente, esse foi o Reconnect. Mais um Reconnect hoje com o Paulo de Airá. Não percam os próximos. Se você perder algum pedacinho do programa, lembrando que você pode assistir também no YouTube ou através do nosso podcast. Tá vendo que tá aqui embaixo, ok? Muito obrigado a todos. Esse foi um Reconnect e até breve.